Boa noite a todos, bem-vindos à nossa nona aula do curso de iniciação à espiritualidade segundo os ensinamentos de Meishu Sama, editora Luxórias. Hoje falar, nona aula é Sonen. Sonen. Sonen, sonen, sonen. Bom, hoje tem um pequeno detalhe diferente, né? A gente colocou legenda embaixo. Quem tiver desejo de ajudar Templo Okami na construção do Reino do Céu na Terra, tá aí, quem quiser pode fazer Pix, né? Vai aparecer lá Templo Okami, tá bom? Muito obrigado. E também no fim da aula eu sempre dou boa noite para todo mundo que colocar boa noite nos comentários, e também todos que tiverem dúvidas, põe nos comentários ao final da aula. A gente sempre lê tudo, né? E se tiver dúvidas, perguntas que a gente consiga responder, a gente responde, tá bom? Muito obrigado. Hoje falarei sobre a importância de compreender o sentido de orar. A maior parte das pessoas entende oração por pedido de graça, isto é, elas rezam, mas sempre rogando por algo. Isso pode ser necessário em certas ocasiões, mas não deve se constituir no objetivo da oração. Isso eu lembro claramente, não foi uma nem duas vezes que o reverendo Nakahashi explicava sobre o sentido da oração. Você está com alguma dificuldade, fala, vou lá rezar para Deus para passar logo isso. Assim, Deus, Criador, criou o ser humano como um pai do céu, né? Ele ama seus filhos, deseja ardentemente fazer todas as vontades dos seus filhos. Então, na realidade, assim, a gente não precisa pedir nada. Agradecendo, ele já é maravilhoso. Se agradecendo ele, mais do que agradecendo o Pai, ajudando o Pai naquilo que ele quer que faça, né? Ajudando a realizar o desejo do nosso Pai. Isso é importante, ter essa consciência. Eliminar completamente o sono, conforme lhes falei na aula passada. Na aula passada a gente falou bastante, né, sobre esse assunto. É praticamente impossível essa eliminação do sono, pois sem esforço algum os pensamentos brotam em nossa mente e várias ideias passam pela nossa cabeça. Impedir esse turbilhão para criar um espaço vazio em nossa psique é muito difícil. A realidade é que todos, excluídos os praticantes da meditação avançada, pensam em parar, inclusive durante o momento em que estão fazendo as suas preces. O resultado é que quanto mais a pessoa pensa, mais nervosa e aflita fica. De modo oposto, quem já consegue manter um nível de tranquilidade mental sem tantos pensamentos, sente-se mais calmo e equilibrado. Óbvio. Você preocupado com alguma coisa, já está intranquilo, não é?
E às vezes fica difícil não se preocupar. Imagina a situação, alguém que está desempregado, que está lutando pelo pão cada dia. É muito difícil não preocupar, né? Muito difícil. Quase, diria que é impossível. Quase impossível. Praticante de meditação, já a nível avançado, consegue. Limpa. Arte de não pensar. Você fica meio abobalhado assim. Mas é interessante, viu? Essa prática. Se compararmos nossa cabeça com o céu, as nuvens correspondem aos pensamentos que nublam nosso contato com o alto. Meixo Sama alertava sempre para o seguinte: muitas nuvens atrapalham o céu da cabeça. A pessoa que pensa demais se entristece, aflige-se e se amedronta. Você agarrado naquele pensamento, não consegue se livrar. Não fica tranquilo, calmo, né? Não fica em paz, não tem paz. E fica infeliz, né? Triste mesmo. Tem pensamentos bons e aqueles que não são bons, né? Por exemplo, você fica lembrando alguma coisa ruim do passado. Ai, olha o que eu fiz, olha o que aconteceu, olha não sei o que. Remoendo. E aqui em cima, tampa tudo. Luz de Deus não entra. Está tampado. Ou pensando muito preocupado, alguma coisa do futuro, né? O que vai ser, o que vai acontecer, meu Deus, preocupado. Mas tem pensamento que é bom, você bolando uma ideia, um jeito de fazer alguma coisa boa para alguém, isso é muito bom, uma ocupação boa para a mente. Pensando como eu posso ajudar tal pessoa, outra pessoa, como eu posso colaborar com Deus, o que eu posso fazer, né? Só pensando também é neurótico. Pensando não faz nada, tem que realizar. Era do dia é era de realização, concretização, materializar, né? Materializar. Fazer com que as coisas aconteçam. Se ocupar, ao invés de se preocupar. Quem vive preocupado é o neurótico, né? E a gente não quer ser assim, né? Ficar nesse estado. Pessoa que pensa muito, é bom fazer trabalho manual. Você ali fazendo aquele, né? É como limpa, um tipo de limpeza, viu? A função essencial da religião, portanto, é eliminar o sono, tornar a mente o mais pura e vazia possível. O estado mental ideal é aquele que assemelha-se ao dos bebês, quase bobinhos e sem pensamentos. Quando alguém alcança essa condição, começa a intuir os desígnios do alto, tem para a sua vida e sente estar com Deus. Para sentir presença de Deus na nossa vida, não dá para estar preso no passado e nem preocupado com o futuro. Você tem que estar no presente, porque Deus vai se manifestar para você no presente. Aí você percebe, Deus está atuando. Isso é importante, né?
Quando alguém alcança essa condição, começa a intuir os desígnios tal. Além disso, não é possível manter ao mesmo tempo preocupações mundanas relativas a terceiros ou com o futuro e caminhar com Deus rumo à espiritualidade. É preciso escolher qual trilha tomar, ficar com o Pai ou com o mundo. No entanto, a mente do ser humano ainda pertence a este mundo material. Por isso, fica só se ocupando com assuntos que não são relevantes para a eternidade de suas almas. Assuntos temporários e terrenos, portanto. Normal você conversar com alguém, a pessoa está preocupada em adquirir bens materiais, ela fala assim, eu preciso melhorar de vida. Você pensa assim, o que é melhorar de vida? A pessoa acha que é assim, status, fama, sucesso é melhorar de vida. Dinheiro. Nunca acha é ter paz, ter tranquilidade, se sentir bem com Deus, sentir aquele calorzinho no coração, né? Aquela tranquilidade, sem perturbação. Isso é maravilhoso. Mesmo no meio da confusão, você está ali tranquilo, como se nada tivesse acontecendo, porque está com Deus. Não está preocupado com brigas, com lamúrias, com queixas, com nada que vem do exterior. Dentro, você vê aquilo, vem, mas você não quer, então não pega. Não pega. Se você um pouquinho se preocupar com alguém que está se queixando, você já pegou. Pegou. Quando você vê, você está igual. Isso é incrível, viu? Não sei se vocês já perceberam isso. Alguém muito nervoso vem conversar com você. Quando você vê, você está mais nervoso que a pessoa. Se você entrar na ideia da pessoa, pegar, está perdido. Incrível. Se a pessoa vem nervoso e você sabe que não é você, é a pessoa. Você não abalou, tá bem, já tá bem. Já aprimorou bastante, hein? Tem muita pessoa que tenta fazer isso, mas ainda não consegue. Mas tentando, consegue. Precisa limpar o espírito, não? Purificar. De maneira que a primeira providência deve ser aquietar a alma e eliminar a poluição mental, ou ainda, espaná-la. Como havia falado nas aulas anteriores, a ferramenta para isso é a oração Matsunorito, cujo principal papel é Harau, limpar, eliminar. Um dos instrumentos que executa a limpeza é o vento. Hoje, por exemplo, vemos nitidamente o resultado da ação de Harau. Desde ontem, após a forte ventania, o céu ficou claro, possibilitando que se avistem as montanhas distantes e, apesar de um pouco frio, o ar está leve e gostoso, porque o vento limpou, dispersou toda a sujeira que havia no ar. Da mesma maneira, nossa cabeça também possui muita poluição. E o que significa? Que o excesso de pensamento, de sonem, conspurca nossa mente e coração, tornando necessário, portanto, em primeiro lugar, eliminar tudo que nubla o nosso ser. Interessante estar lendo isso hoje. Hoje de manhã, aqui, deu um vento forte na hora do Jorei, de manhã, bem na hora do Jorei. Começou um vento, um barulho. E eu ministrando o Jorei, eu senti que espiritualmente estavam sendo eliminadas muitas nuvens. Quando acabou a oração, uma membro veio e falou: ministro, esse vento limpou, né? Você viu? Eu falei:
você viu também? Ela falou, vi. Eu falei, eu senti. Falei para ela, eu estava olhando assim, estava tudo meio nublado. Sabe quando a vista parece que está meio embaçada? A hora que deu esse evento, como limpou, ficou tudo nítido, tudo claro. Isso acontece várias vezes. Às vezes recebendo jorei, acontece esse... É um efeito. Você olhando assim, parece que está meio embaçado, sabe? Mas depois que limpa, acho que principalmente essa parte aqui, limpa, clareia tudo. Fica tudo tão nítido, claro. Será coincidência? O reverendo falando e hoje lendo a palestra dele, estudando a palestra dele, aconteceu a mesma coisa. Incrível. Esse tipo de afinidade, né? espiritual. Hoje, antes da aula, à tardezinha, eu estava vendo essa aula, porque essas aulas têm tudo em vídeo, né? No Templo dos Durentes, tem gravado a aula dele. Não é escrita, é ele falando, né? É incrível como parece ter uma comunicação, né? Assim, muito grande. Parece que falando pra gente assim. Não sei como explicar. Como parece que está vivo. Parece que estava falando hoje o que ele falou há, sei lá, 10 anos atrás, 7 anos atrás. Né? Parecia que era hoje ele falando. Até emocionei. Bom, continuando. Existem algumas maneiras comuns que nos indicam a possibilidade de limpar a mente por alguns instantes. Por exemplo, quando um atleta está correndo ou fazendo algum exercício, seu corpo está se cansando e enquanto corre não pensa, só se ocupa na própria atividade física a que está se dedicando. É difícil fazer as duas coisas, não é? Sem perceber, ele não está refletindo sobre nenhum assunto naquele momento. Como o ser humano está sempre envolvido em alguma atividade, concentrar-se nela pode ajudar a eliminar os pensamentos desnecessários. São técnicas simples e interessantes. Focar naquilo que você está fazendo. Limpa bastante a mente. Se ocupar com uma coisa só aquilo. Aí pensamento não vem, não cruza muito. Só fica aquele que você está fazendo. Mas um é melhor do que 1000, porque às vezes vem tanto, a pessoa fica perturbada. Todos vocês devem conhecer alguém que tem mente perturbada. Tem gente que está tão perturbado que anda na rua falando sozinho, conversando, falando, e assim, esse nível tá já, né? Não é uma ou outra, você vê vários assim, vários. Está aumentando muito essas perturbações, muito. Hoje em dia é tudo muito acelerado, né? Várias coisas a pessoa tem que fazer, toda hora olha o celular para ver se tem mensagem, o que estão querendo da gente, e não sei o que. Nossa, é uma loucura total. Não pode entrar muito nisso, viu? Tem que cuidar. Tem que ter hora para as coisas. Faz um pouquinho uma coisa, tem que ter, principalmente celular, ficar o dia inteiro já não está bem. Não está bem. Porém, há algumas ressalvas. Meixo Sama ensinou a importância de variar a atividade. Ele mesmo praticava uma tarefa por no máximo 1 hora e em seguida alternava sua atenção para outro tipo de afazer. Escrevia ensinamentos e depois descia para o jardim e lá ficava por 30 ou 40 minutos.
colhendo flores e galhos para as ikebanas da casa. Então partia para outra ocupação, de modo que se ficarmos acostumados com uma atividade praticada por um longo tempo, nossa mente começa a divagar. E dessa maneira ficamos cansados mais facilmente. Além disso, o próprio excesso de pensamentos também exaure a nossa mente. A pessoa se sente cansado. Até o corpo cansa de tanto pensar. O que Meixo Sama? Meixo Sama, logo em que ele percebeu isso, no máximo 1 hora. Ele estava lá escrevendo caligrafia 1 hora. Depois parava, tomando chá, olhando livro de catálogo de obra de arte que ele gostava muito. Depois ele mudava, ia ouvir notícia, não sei o quê. Depois ele ia ver a obra da construção. Depois ele ia ministrar jorei a alguém. Depois ele ia atender uma pessoa. Depois, assim, ele ia pulando de uma atividade para outra. De uma para outra. Aí não cansava, conseguia fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. Não? Incrível. Incrível, mas é fascinante. E assim, uma questão de tentar colocar em prática isso, variar as atividades do dia. Não ficar muito tempo fazendo uma coisa só, né? Às vezes, dependendo do trabalho da pessoa, já pensou 8 horas ali na frente do computador. Meu Deus, que karma, né? Mas quem puder variar dentro do próprio trabalho, alguma coisinha, já ajuda, viu? Já ajuda. Assim, fazer pausas sempre que possível ou alternar as atividades são procedimentos que ajudam bastante. Quando alguém está dedicando-se ao plantão de jorei, por exemplo, se fizer uma pausa para um café ou água, por 5 minutos que seja, ao retornar para a dedicação, observará um efeito diferente na canalização da luz divina. Isso vale para todas as ocupações. Por que isso acontece? A resposta pode ser encontrada se retomarmos a explicação que dei no começo da aula. Nossa cabeça é como o céu e pensamentos são as nuvens. Se olharmos para cima num dia nublado, enxergaremos aquela atmosfera encoberta com os raios do sol completamente bloqueados pelas pesadas nuvens. O firmamento fica escuro em pleno dia. No entanto, em certos momentos, o vento ou um fenômeno atmosférico pode deslocar uma dessas nuvens, abrindo uma fresta por onde a luz desce e possibilita avistarmos a claridade do sol. Ou seja, você com a mente muito nublada, você não consegue tomar decisões acertadas, porque é escuro, você não está enxergando direito, não está vendo bem o que está fazendo. Tem pessoa, eu sempre falo de pessoa que cozinha, né, prepara alimento, está lá picando cenoura, pensando um monte de coisa do futuro, do passado, não sei o que. Aí quando vê, a cenoura está saindo vermelha, fala, ai, cortei o dedo. Você está fazendo um monte de coisa, menos cortando a cenoura, né? Está no automático, tá pensando, aí acidente acontece, né? Foca o que está fazendo, faz. Depois, não adianta preocupar muito com as coisas, viu? Não adianta. A gente sabe isso, né? Mas como é difícil, né? Mudar a maneira de pensar. Meixo Sama está dando dica, né? Intercala as atividades. Fica mais desperto ao que você está fazendo no momento, agora. O que eu estou fazendo agora? Eu, aqui no caso, lendo e falando. Vocês só me vendo e escutando, tentando assimilar. Mas é vivo, né? É uma coisa viva.
Eu vou falando, vocês vão lembrando outras coisas, pensando, meditando. Aí vem, talvez até dúvida. Aí o que faz? Digita, põe no comentário. No fim da aula, se souber, aí responda. Ou se alguém teve já alguma experiência nesse sentido, pode falar. Eu leio no fim da aula. É bem legal. Participar, né? É bom. O reverendo Nakahashi falava assim, ele dava aula, né? Aí, no fim da aula, ele deixava as pessoas perguntarem. Quando ninguém tinha pergunta nenhuma, ele falava assim, nossa, ninguém prestou atenção, acho que não entenderam nada. Mas não era. Ele explicava tão bem que às vezes não ficava assim, você ficava perdido. O que eu vou perguntar, né? Mas como eu não sou ele, pode perguntar, porque tem coisa que eu sei que fica no ar, né? Fica no ar. Longe de mim me comparar com ele. Meu sensei. Meu sensei. Até hoje, meu sensei. Até hoje me ensina. Hoje mesmo eu falei para vocês, né? Ligando aula, ele ensinando coisa para mim. E ele olha assim, bem na câmera, né, falando, parece que ele estava falando comigo mesmo. Eu cheguei a emocionar. Acho que isso acontece com vocês também, né? Não sei, acho. O firmamento fica escuro em pleno dia. No entanto, em certos momentos, o vento ou um fenômeno atmosférico qualquer pode... Da mesma forma, quando nossa cabeça está encoberta por excesso de sono, a variação da atividade é a responsável por abrir a brecha que permitirá a entrada da luz. Essa é a razão pela qual Meixo Sama praticava várias atividades intercaladas, muitas delas opostas, com o propósito de aliviar a mente. Ele aprendeu isso a partir da própria experiência. Ele aprendeu com ele mesmo, fazendo. A pessoa está lá, às vezes, né, sentou no sofá, começou a lembrar alguma coisa, levanta, vai fazer alguma coisa, muda. Você estava sentado, vendo televisão, veio coisa negativa, levanta, fala, não, vou ali. Aí vai lá, toma banho, não sei, faz café, toma café, chá, faz outra coisa, vai caminhar pela rua, né? Sei lá, faz um bolo, bolo gostoso. Se você fizer bolo, manda um pedacinho. Nós devemos tentar seguir esse exemplo aqui no templo. Parar um pouco para vislumbrar as carpas do lago, olhar as flores do jardim, ler ensinamentos. E em casa ou em qualquer outro lugar que estivermos desenvolvendo uma atividade, fazer uma pausa para ouvir uma notícia no rádio, ou assistir um noticiário na TV, ou ainda ouvir uma música, pois esse revezamento mental alivia o estresse da alma. Com relação à oração, devemos rever em nós mesmos a atitude de rezar com a intenção de pedir algo a Deus. Sob a perspectiva da espiritualidade, essa é uma prática imatura. Fazer a prece com o objetivo, Deus, quero pedir não sei o que lá. Ou, Senhor, por favor, me conceda essa graça. Já indica a presença de pensamento no momento sagrado da oração. Isso atrapalha a própria comunicação com o alto. Além disso, o Pai Celestial conhece as nossas necessidades e sabe dos nossos problemas. Ele quer nos conceder ilimitadas bênçãos. É seu único desejo que alcancemos a felicidade verdadeira. Daí a inutilidade de pedirmos o que quer que seja. Há quem sabe
melhor do que qualquer um de que precisamos. Em vez de pedirmos algo, devemos nos aproximar dele, até que nos seja possível sentir sua presença divina em nossas vidas, como um sol maravilhoso que nos banha de luz. O sabor desse contato é indescritível. Um dia meio friozinho, aí você vai no sol, sente aquele sol assim, esquentando você. É tão bom, não é? Só sente tão bem, nem pensa em nada, só quer ficar ali sentindo aquele quentinho gostoso. Deus é assim, não é? Ele já quer dar tudo. Às vezes você está tão ocupado com tanta coisa, Deus está ali querendo, ou você quer. Às vezes o ser humano é um bicho teimoso, ele quer fazer do jeito dele, ele não quer saber outro jeito. Não, é o meu jeito. Eu tenho esse jeito, eu sou assim, pronto, acabou. Quem quiser gostar de mim, quem gosta de mim assim, não sei o quê. Isso é uma... Deus está ali pronto para fazer tudo para a gente. Deixar Ele. Entregar na mão de Deus. Confiar, acreditar, Ele vai resolver. Você faz a sua parte, vai até onde dá. Depois, entrega na mão de Deus e não pensa mais no assunto. Deixa de lado. Não tem como resolver. Deixa de lado. Não fica preocupando. Aí começa a sentir presença de Deus. Aí Deus atua, vida da pessoa. Uma maravilha, né? Em vez de pedirmos algo, devemos nos aproximar dele até que seja possível sentir sua presença divina em nossas vidas como um sol maravilhoso que nos banha de luz. O sabor desse contato é indescritível. Nesses dias frios, por exemplo, ficar ao sol é extremamente agradável. Aquece nosso corpo e nossa alma, sem que precisemos pedir nada, ou ainda que alguém nos explique as propriedades do calor dos raios solares para podermos senti-lo. Deus ninguém vai explicar o que é. A gente vai sentir a presença divina, sentir aquele conforto no nosso coração, sentir, escutar ideia boa na nossa cabeça, essas coisas. Deus assim comunicando com o ser humano, né? A gente só pedindo, parece criança. Criança vai no mercado com o shopping, vai com o mercado com os pais, coitado dos pais, sofre, né? Criança quer tudo. Eu quero, mamãe, papai. Cala a boca, moleque. Ainda bem que Deus não faz assim, né? Cala a boca, eu já sei que você quer. Às vezes o que a gente quer não é o que Deus quer. Ele quer outra coisa melhor. A gente às vezes está querendo aquilo que nem é tão bom. Às vezes ele quer coisa muito melhor. Deixa ele trabalhar na nossa vida, né? É muito melhor. A claridade e as ondas solares apenas irradiam e nos atingem sem a interferência da nossa mente. Assim também deve ser nosso contato com o alto em direção a Deus, pois o Pai concede ilimitadamente luz a todos. Basta que nos voltemos para Ele, buscando por sua presença,
eliminando o bloqueio erguido por nossos pedidos ou qualquer sônia que impeça a nossa ligação com o divino. Tem uma música tão bonita, acho que é o Gilberto Gil que canta, né? Se eu quiser falar com Deus, né? Tenho que ficar a sós, desatar os nós. Tão bonito. Então, se você, por exemplo, vai qualquer igreja, na frente do altar até covardia, né? Porque é muito mais fácil. Você está ali na frente, fica só quietinho, não pede nada, só quietinho, sentindo a luz de Deus entrar no seu corpo. Quase ninguém para. Bom, não sei outros. Aqui, graças a Deus, tem pessoa tá fazendo, fica ali. Acho que de tanto falar, né? Faz isso, pessoa fazendo. Aí a pessoa começa, depois todo dia a pessoa vai lá e fica ali 10, 15, 20 minutos na frente do altar antes de dedicar alguma coisa. É tão bom. Mas mesmo na sua casa, mesmo em qualquer lugar, aquieta um pouco, fica bem quietinho, fica respirando, como estivesse meditando. Maravilhoso, maravilhoso. Não precisa pedir nada. Maravilhoso. Mas, para clarear bem, tinha pessoa na Argentina, outros lugares, na época de Meixo Sama, que conhecia os ensinamentos, aí mandava, queria comunicar, né, com o Meixo Sama, mas antes de chegar ele já sabia. Quando a gente vai pedir alguma coisa para Deus, ele já sabe, até o que a gente vai pedir. Porém, ele sabe que às vezes aquilo que a gente está pedindo não é o que ele quer. Aí não dá. Aí a gente quer que aquilo aconteça e fica ali querendo fazer, pegando o caminho que é contra a vontade de Deus. Aí ele respeita o ser humano. Fala, você quer ir por aí? Vai, não tem problema. Livre-arbítrio, né, ele deu. Pode ir. Além disso, é importante todos entenderem o mecanismo da prece. Há pessoas que rogam alguma graça ao alto e são atendidas, enquanto outras não. Por que isso acontece? Porque na maioria das vezes o que estava sendo solicitado está errado ou não corresponde à vontade de Deus para essa pessoa. O Criador tem como saber o que é melhor para alguém. Mas o que acontece na maioria dos casos é a pessoa querer resolver por si mesma, de um jeito diferente do que lhe estava preparado. Disso decorrem pedidos como estes: eu quero que aconteça isso. Por favor, dê-me força e ajuda para eu alcançar o meu desejo. Os quais são errados, inócuos e não se concretizam. Com isso, a pessoa acredita que não foi atendida. Devemos sempre pedir que seja feita a vontade de Deus, pois o desejo de Deus é, sem dúvida, muito melhor do que imaginamos para qualquer situação. Que Deus faça, pedir para, meu Deus, eu sei, olha a conversa com Deus. Deus, eu sei, o Senhor já está fazendo tudo que o Senhor pode por mim. Eu vim aqui só para agradecer. Muito obrigado. Graças a Deus.
Me perdoe eu estar querendo fazer as coisas assim, loucamente, do meu jeito, sem pensar, sem ver se está de acordo com a sua vontade, expressa através dos ensinamentos, né? Você lê o ensinamento de Meixo Sama, ali é a vontade de Deus escrita por Meixo Sama, como Deus quer que a gente se comporte, que a gente fale, que a gente atue, que a gente viva na era do dia, né? Era da noite eram diferentes as coisas, mas agora é outra era. Ele mudou muita coisa, é invertido. Aquilo que a gente achava que era certo, agora é errado. Aquilo que a gente achava que era errado, é certo. Tem que ler o ensinamento para saber qual é a vontade de Deus e tentar agir de acordo com as leis de Deus reveladas através de Meixo Sama, né? Isso é... Aí começa tudo melhorar. Tudo melhorar. Deus vai vendo nosso esforço, vai aliviando às vezes, né, sofrimento, vai concedendo graça, né? Ele faz tudo que ele pode fazer, porque Deus criou as leis, mas nem ele desobedece, né? Por exemplo, a gente planta e colhe aquilo que a gente plantou. Você plantou abacate, não vai colher melancia. Se você plantou maldade, vai colher o quê? Se você plantou bem, é uma maravilha, vida vai melhorar, né? Às vezes a gente está plantando bem, colhendo mal, falando, nossa, essa religião não funciona. Mas é porque a gente não enxerga nossas várias vidas passadas, coisas que a gente fez que até Deus duvida, né? Mas plantando bem, uma hora, e colhendo mal, uma hora a colheita do mal que você plantou acaba. Além disso, aquele bem que você está plantando serve. Você plantou uma coisa boa, uma ruim, já eliminou uma coisa a menos ruim que você vai colher. Se você plantou em outras vidas 10 coisas ruins e já plantou 5, ao invés de você colher 10, você só vai colher 5 ruins. E assim, grandes infortúnios que era para acontecer na vida da pessoa se transformam em médios. Os médios em pequenos somem. Meixo Sama ensinou dessa maneira. Por isso ele enfatizava tanto a prática do bem, encaminhamento das pessoas, né? Ministrar jorei, ler ensinamento, ajudar na obra divina. Muita misericórdia, né, de Deus. Deu a faca e o... Peraí, pernilongo mordeu o meu pé. Perdão. Mas que coça. Não sei de onde entrou esse pernilonguinho, viu? Veio chupar a minha mácula, minha toxina. Verdade. Bom, mudando de assunto. Inferior, quando pedimos no seu auxílio em nossas vidas. Agora eu só preciso achar onde eu parei. Por exemplo, quando precisamos ir a algum lugar, o trajeto que iremos percorrer, o qual estabelecemos previamente, nem sempre é a melhor opção. Pode existir alternativa mais rápida, sem que tenhamos a consciência dela. No trânsito de São Paulo, se acessarmos uma via congestionada, não temos como sair dela para escapar do tráfego intenso. Mas, se persistirmos nesse itinerário, entramos nessa confusão e lá permanecemos presos por horas. Sendo assim, não é melhor pedir a Deus o melhor caminho para nossas vidas? Só Ele sabe que é melhor para cada um de nós, porém é preciso ter fé para entregar-se a Ele. Se não confiamos em Deus, perdemos tempo tentando resolver os problemas da nossa maneira,
contando apenas com nossa inteligência e esforço para chegarmos ao ponto de nos frustrarmos quando não alcançamos o que almejávamos. Dessa forma, a maioria deixa de crer na providência divina por acreditar que o alto não a ajudou e como poderia se o Pai estava mostrando outro caminho e a pessoa seguiu o indicado por seu próprio pensamento. Ele limita-se apenas a olhar, pois respeita a liberdade de escolha do homem e diz somente: se você quer ir por esse caminho, então vá, mesmo já sabendo que será em vão. Mas Deus não pode interferir enquanto não pedimos seu auxílio em nossas vidas. É interessante, né? Porque não precisa pedir nada. Mas não precisa, não pode ter regra. Você foi fazer oração, aí veio aquela vontade de pedir ajuda para Deus, tá bom, pode pedir. Isso é verdadeiro, não é? Espontâneo. Esse sono espontâneo tá ótimo. Meu Deus, me ajuda a ser uma pessoa melhor, a enxergar melhor a verdade contida nos seus ensinamentos. Esse é pedido maravilhoso. Deus enxergando que você quer melhorar, enxergando, vem ajuda, viu? Vem ajuda. Mas pessoa só pedindo, eu quero um emprego, eu quero me livrar da doença, quero me livrar do marido, quero meu marido de volta. Não adianta, né? Sua vontade. Entrega na mão de Deus. O que tiver que voltar, volta. Se emprego tiver que vir, vem. Se doença tiver que melhorar, melhora. Porque você entregou, confiou, acreditou, entregou. Então agora ele é responsável. Não é mais você. Você é só filhinho, bobinho, andando. Deus pega a sua mão e te atravessa a rua com segurança. Se você largar a mão dele e sair correndo sozinho, carro atropela. Dá ruim, né? De forma que é melhor perguntarmos a ele antes de empreendermos algum projeto. Quando alguém age por conta própria, gasta tempo no desenvolvimento da ideia e nos preparativos para, no final, deparar-se com o malogro. Dar o primeiro passo sem a proteção e orientação do alto leva à perda de todo esse tempo e esforço. A pior situação é a de quem culpa a Deus pelo seu fracasso. Quem reza pedindo que as coisas aconteçam de uma determinada maneira não percebe ser essa atitude semelhante à dos que contratam um profissional para atendê-los exatamente do jeito que está encomendado na ordem de serviço. Isso é um absurdo. O trecho da oração que diz Kan Nagara Tamati Haimase significa seja feita a vossa vontade. Este é o mais importante e verdadeiro sentido de orar a Deus, reverenciá-lo. Nesse instante, joga-se fora todo e qualquer desejo, pensamento, isto é, todo sono, para ficar diante de Deus, sentindo sua presença, abrindo nosso coração para receber sua orientação e amor. Bonito, né? Reverendo Nakahashi, que iluminado, né? Maravilhoso. Eu estou lendo aqui, mas estou segurando, né? Porque é tão bonito isso aqui. Para isso, repito, é preciso eliminar nosso objetivo pessoal,
pois são inconcebíveis as duas possibilidades coexistirem. Além do mais, somente examinando o nosso sono, os milagres, somente eliminando o nosso sono, os milagres podem acontecer. Ocorrências milagrosas somente podem ser operadas pelo Pai Criador. Portanto, quando acontece uma dádiva em nossa vida, isso é uma prova de que Ele está conosco e produziu essa maravilha, muito além de qualquer expectativa. Pode ser difícil acreditar, mas uma existência em que sempre sucedem os fatos de acordo com as possibilidades antevistas, minha vida hoje é assim, amanhã será assim, depois vai ser assado, seguindo as previsões passo a passo, não tem graça alguma. O sabor, a maravilha de uma existência consiste no milagre inesperado que nos surpreende e deslumbra ante a comprovação da presença do Senhor. Poxa, Deus realmente existe e está conosco. Graças a Deus. Com isso, qualquer um desperta para a existência divina. Segundo Meixo Sama, esse é o motivo que faz o homem reconhecer a presença de Deus. Ao se deparar com o milagre, não nos resta alternativa a não ser curvarmos-nos perante o Pai. Basta que observemos. Quando rezamos e dedicamos, ministrando de orei, coisas maravilhosas passam a acontecer em nossas vidas. Algo que nunca havíamos imaginado ser possível. Isso é milagre. Dessa forma, devemos fortalecer a fé, procurando descartar cada vez mais os pensamentos que atrapalham nossa espiritualidade. A atitude certa é rezar a Deus aceitando o que Ele enviar para nossas vidas. Aceitar os fatos como eles se apresentam. O que acontecer tinha que acontecer. Tudo o que aconteceu na vida de vocês teve que acontecer. E tudo o que ainda vai acontecer na vida de vocês já vem pré-determinado. Vai acontecer isso, isso, isso. Porém, Deus deu para o ser humano um poder maravilhoso. Poder de mudar o destino. O próprio destino. Dependendo das nossas atitudes, você praticando bem, seu destino, que era para ser um destino infeliz, melhora. Talvez não seja o mais feliz do mundo, mas melhora. Sofrimento diminui. Isso é uma graça divina, uma graça de Deus. Isso é amor de Deus, misericórdia divina. Deu e veio e falou, revelou através de Meixo Sama: faça assim como estou dizendo, que vai dar certo, eu garanto. Já pensou? Aí, para quem um pouquinho pensar, fala, vou ver se dá certo, põe em prática. Meixo Sama fala, no começo não precisa acreditar, pode duvidar. Só que Deus vai mostrar, Ele vai mostrar. Aí não pode mais duvidar, tem que acreditar. Basta que observemos. Quando rezamos, dedicamos... já foi. Há um detalhe importante que vocês devem entender. Direcionar pedidos a Deus não é atitude negativa. O problema é o ser humano pedir, na maioria das vezes, o oposto do que deveria.
Mesmo quando Deus quer ajudar alguém, proporcionando uma melhora de sua saúde, Ele concederá uma febre que eliminará as impurezas pela ação purificadora, mas a pessoa interpretará ao contrário, pensando estar acontecendo algo ruim em sua vida e fará de tudo para impedir essa limpeza do organismo. É por essa razão que Meixo Sama ressalva a importância da leitura constante dos ensinamentos para podermos compreender o que Deus está nos falando. Quando procuramos neles as respostas para os nossos problemas, nos ensinamentos. O mestre aponta um fato interessante. Se pedirmos uma inspiração para Deus e abrirmos o livro aleatoriamente, cairá na página certa. Aqui contém a solução para o inconveniente que estiver nos afligindo, como se o Pai Celestial estivesse falando diretamente conosco. Está tudo nos escritos sagrados. Uma maravilha. E isso vai além. Às vezes, eu mesmo tinha algumas dúvidas ou estava com alguma dificuldade e lia ensinamento, lia e não achava resposta. Mesmo lendo, ele dava uma confusão, eu falava, mas será que é? Será que não é? Aí eu ia dormir à noite com aquilo na cabeça, mas aí sabe o que eu fazia? Eu entrava no YouTube do Templo Luz do Oriente, colocava lá, tem playlist, né, com várias palestras do reverendo Minoru Takahashi, e colocava a playlist inteira para tocar. Só que assim, depois de 10 minutos eu dormia. Ficava escutando, aí à noite, ainda mais ele falando, ele fala meio molinho, né? A voz suave, assim, parece que tá uma canção de Nina. Aí eu dormia. Só que, quando à noite, no meio da noite, eu acordava, ele estava falando exatamente aquilo que eu queria saber. Isso não foi uma, duas, três, foram muitas vezes. Dezenas de vezes. Assim. Por outro lado, o que lhes parecer esquisito também deve ser conferido nos ensinamentos. Ontem comentei a propagação de uma atividade que algumas pessoas dizem ser um costume da doutrina de Meixo Sama, a prática do sonem. Isso nunca foi ensinado e nem mesmo citado pelo mestre, menos ainda nesses termos, pois trata-se de um erro de interpretação do real sentido do sonem. Alguém inventou e popularizou essa ideia completamente errônea entre os membros. Para que comprovem, basta que leiam os ensinamentos para constatarem que essa prática não existe e nem tem lógica. Estudando os escritos sagrados, qualquer um distingue, sem que ninguém precise lhe falar, o que é certo ou não. Pois Meixo Sama escreveu tudo claramente, sem nenhum mistério. Para se dizer um seguidor, discípulo de Meixo Sama, a pessoa deve segui-lo realmente. Seguir o que ele ensinou por meio de seus escritos, suas palavras, seguir sua vontade. Esse é o verdadeiro adepto. Mas quem se mantém no seu próprio pensamento não é discípulo de ninguém, a não ser de si mesmo, de suas próprias ideias e vontades. Essa pessoa está fora da orientação de Deus, e caso surja uma dúvida, irá se basear no ponto de vista dos que a rodeiam, e com isso se perderá. A esse respeito, Meixo Sama já alertava: vocês ouvem muita coisa,
mas precisam se perguntar se está certo ou errado. Como disse, para estarmos certos de alguma coisa, é preciso procurar a resposta nos ensinamentos, estudar o que está escrito para não nos deixarmos levar pela opinião dos outros. Do mesmo modo, quando alguém lhes disser algo que vocês já tiverem lido, saberão se isso corresponde ou não à verdade. Somente clareamos nossa mente e desenvolvemos nossa sabedoria lendo as orientações de Meixo Sama. É preciso haver bom senso para discernir o certo do errado. Para concluirmos a questão inicial, o sentido de orar, todos vocês devem compreendê-lo corretamente. Existem pessoas que rezam o dia todo, sem terem nada a pedir, só pelo prazer de entoar as palavras sagradas, louvar o Senhor e estar com Ele, usufruindo dessa ocupação livre de sono. Essa deve ser a nossa meta, usufruir o momento sem pensar em nada. Não sei se vocês fazem assim, não, mas se não fazem, experimenta. Faz oração sem pensar nada, só escutando a própria voz. Amatsu Norito, Zengen Sandi, só ouvindo a si mesmo, orando, sozinho, em algum lugar, fazendo. É uma maravilha. Que poder que tem essa oração, né, Amatsu Norito? Pode fazer em casa, mesmo quem não tem altar, é bom até que faça, né? Limpa o ambiente espiritual da sua casa, as coisas começam a melhorar, viu? Pode fazer, deve fazer, deveria, pelo menos. Essa deve ser a nossa meta, fruir o momento sem pensar em nada. Fruir, curtir. É como o Jorei. Jorei, quando você está com a mente vazia, só apreciando o ato é tão maravilhoso. Curtindo aquele momento. Sem olhar no celular, sem conversar. É tão bom. Se a pessoa sentisse isso, nunca ia querer falar com ninguém na hora que está ministrando Jorei. Nem olhasse, nem nada. Só ia querer ministrar Jorei. Tão bom. Aquela luz divina passando por você, indo para a pessoa, você se sentindo tão bem, né? Tentem ficar sob o sol para se aquecerem com seus raios luminosos. Isso reconforta o coração, provoca bem-estar, alegria de viver, não é assim? Não precisa explicação nenhuma. Só de ficarmos com a luz de Deus, já nos tornamos felizes. Quando curtimos esse momento, de repente, não pensamos em mais nada. Desaparece todo o sono e nos sentimos tranquilos e em paz. Esse seria o verdadeiro estado de êxtase. Alguns pensam que se eliminarem os desejos, as vontades e o conhecimento, apenas para ficarem próximos de Deus e do seu grande amor, estarão perdendo tempo. Eles ainda desejam prosseguir com suas ideias e não querem abandonar seus pensamentos, achando que o exercício da fé é desperdício de tempo. Perde tempo quem pensa besteira, que não traz resultado algum para a sua eternidade. Mas isso eles não percebem. Esvaziar, né? Curtir o momento.
Se alguém tiver dúvidas, perguntas, por favor, pode colocar nos comentários, né? Que eu vou responder primeiro. Eu vou dar boa noite. Eu gosto dessa parte de dar boa noite para as pessoas que colocaram o nomezinho aqui. Não. Começar pelo YouTube. Pelo YouTube aqui. Vamos lá. Peraí. Dona Luciné Oliveira. Boa noite, Dona Luciné. E o vento? Limpou, né? Seu Marcos Vinícius. Boa noite, seu Marcos. Manda um beijo para Perolinha. Dona Ivone Fernandes. Boa noite, Dona Ivone. Muito obrigado pelos elogios. Dona Conceição Costa, boa noite. Dona Nídia Fernanda, boa noite. Muito obrigado também. Dona Lígia Camacho, boa noite, Dona Lígia, muito obrigado. Dona Luísa Mello, boa noite. Muito obrigado, Dona Luísa. Dona Cláudia Comenali, apareça, por favor. Seu Bruno Sami, por favor, boa noite, seu Bruno Sami. Como tá? Tá tudo bem? Espero que esteja bem. Dona Nídia Fernanda, isso acontece mesmo quando o Senhor está nos dando essas aulas. É tão maravilhoso que não me resta dúvidas. Muita gratidão pela maneira que nos explica os ensinamentos. Muita gratidão. Muito obrigado. Na verdade, sendo utilizado, né? Eu sempre peço, faço oração, peço, mexo o santo. Me use. Depois eu tenho que assistir a aula para ver o que eu falei. Porque muitas vezes eu nem lembro. Não sei mesmo. Não lembro. Nada. Dona Luciné Oliveira. Deus respeita a liberdade de escolha. Tem pessoas que querem olhar os outros, por até culpa dos erros dos outros, falta de sinceridade. Eu não entendo. Mas é assim. Não precisa entender maneira de agir dos outros, né? Pessoa que a gente vê a pessoa comentando o erro de todo mundo, que fulano fez isso, fulano faz aquilo outro. A gente vê que a pessoa está agindo errado, faz de conta que não está vendo. Melhor, se você pega, isso que eu estava falando, envolveu, pegou. Pega coisa negativa, puxa para você, não é bom, deixa para lá. Deus está vendo. Isso é com todo, ele está vendo. Mexão fala, se tiver alguém atrapalhando a obra divina, Deus tira. Então, às vezes a pessoa está fazendo trabalho bom, né? A gente também não pode muito falar, né? Saber. Assim. Dona Lígia Camargo, fala-se muito do reverendo Minoru Nakahashi, mas a senhora Nakahashi, sei que ele é figura importante. Me perguntaram e não soube responder. Eu nem sei o nome dela. Dona Keiko Nakahashi já faleceu também. Acho que foi o mesmo ano. Eles faleceram no mesmo ano. Né? Eles casaram no Japão, né? Depois tiveram 1, 2, 3, 4 filhos, se eu não me engano, 4 filhos, né? Tem um mais velho, que é o Toshi, depois tem o Hiroki, que é o atual reverendo, tem a Mina, que está sempre lá no templo também, né? E tem o Mikael está no Japão, né? E é isso, assim, eu dediquei com ela bastante tempo, pessoa maravilhosa, assim, estava sempre feliz. Teve uma pessoa que se tornou membro através dela, que sabe por que se tornou membro? Foi assim, ela andava sempre rindo, sempre feliz. Aí essa pessoa ficou assim, admirada, e perguntou, falou, por que a senhora está sempre feliz, sempre rindo? Ela falou, eu vou levar você num lugar, aí você vai entender por que eu sou assim. Aí levou ela no templo, né? Tá lá até hoje, entendeu por que é. Interessante, é muito bem humorada e tudo mais, né?
Deixa eu agora ir para o Facebook. Seu Marcos Vinícius já foi. Dona Mara Fernandes, boa noite. Dona Albertina, boa noite, Dona Albertina, muito obrigado. Seu Afonso Emílio, boa noite, seu Afonso. Dona Mara Rodrigues, boa noite, Dona Mara, muito obrigado, Dona Mara. Dona Miriam Aparecida, boa noite, Dona Miriam. Ana Paula, boa noite, Ana Paula. Até amanhã. Dona Maria Pavec, boa noite, Dona Maria Pavec. Apareça aqui tomar um cafezinho, viu? Vem. Tô com saudade da senhora. De verdade. Sempre que eu vejo aqui, eu falo, não, Dona Maria, não veio mais. Dona Wanda Cortez, boa noite, Dona Wanda Cortez. Dona Cione Araújo, boa noite, Dona Cione. Seu José Lemos, de Blumenau, Santa Catarina, boa noite, muito obrigado, seu José Lemos. Seu Orlando Queiroz, seu Orlandão, de Peruíbe, boa noite, Orlando. Um abraço aí para Camila, para as meninas, viu? Isso aparece lá, Miracatu, aqui, culto, domingo. Convido a todos. Domingo agora tem o nosso culto mensal. O templo vai ficar fechado quinta e sexta-feira, não vai ter transmissão, tá? Nem sábado, só tem amanhã ainda, né? Que é quarta, de manhã, de tarde. Depois domingo, o culto mensal de ação de graças vai ser muito bom, muito bonito. Dona Miriam Aparecida Nunes, muito obrigado, Dona Miriam. Boa noite para a senhora, Dona Miriam. Senhor Josué da Silva, boa noite. Gratidão, tá, muito obrigado. Vai aparecer, Dona Maria. Aí sim, Dona Maria. Vem tomar café. Se não gostar de café, tem chá também. Aliás, todos que estão assistindo, quiserem vir um dia conhecer o Templo Okami, vem tomar cafezinho, conversar um pouquinho, receber jorei. É bonito aqui, viu? Bem bonito, bem gostoso. Todo mundo que vem aqui fala, nossa, é uma casa assim, acolhedora, aconchegante, sabe? Casa antiga, mas casa de mãe. É tão gostoso, é pequeno, mas é gostoso. Tem jardim nos fundos, tem uma mini horta, tem uma cozinha lá para tomar um cafezinho, comer um bolinho, um pãozinho de queijo. Quem for de Minas pode vir também, né? Dona Ivone Garcia, boa noite. É isso? Dona Miriam Aparecida. E Dona Fernanda Regina, boa noite, Dona Fernanda. Muito obrigado a todos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no YouTube. Dona Jurema Almeida, boa noite do Rio de Janeiro. Venha também, Dona Jurema, um dia. Já teve pessoa que veio do Rio de Janeiro? Isso é interessante. Um rapaz, ele veio 2 vezes. 2 vezes ele veio. Ele veio, participou da oração, foi embora para o Rio. Bate e volta. Primeira vez ele veio, contou lá, purificação muito grave, né? Câncer. Fez oração, tudo. Depois voltou a agradecer, recebeu graça e voltou. 2 vezes. Veio uma vez, pediu graça, aí veio agradecer, depois nunca mais veio. Espero que esteja bem, talvez ele saiba, né? Se ele estiver vendo, quem está falando. Tá bom. Muito obrigado a todos, uma ótima noite para todos. Até amanhã, se Deus quiser.